Olá, bom dia, pessoal. Estamos novamente aqui na nossa sequência de webinários da Spirax Sarco. Meu nome é Heloísa e hoje eu vou moderar aqui o webinário junto com vocês. O webinário de hoje é Benefícios Sustentáveis em Sistemas de Troca Térmica, com a engenheira Roberta Said. Então, a gente vai dar início, agora, às 11 horas, a este webinário. Vamos nessa. Seja bem-vindo, primeiramente, ao nosso webinário. Atenção, assista até o final. Somente os participantes que assistirem o webinário até o final e responderem a nossa pesquisa vão receber o certificado de participação. Então, isso garante aí a vocês que este momento tenha esse certificadinho enviado. Então, fiquem conosco até o final. Agora eu vou deixar a Roberta falar um pouquinho para ela se apresentar. Olá. Bom dia a todos. Meu nome é Roberta Said, sou engenheira de aplicação aqui na Spirax Sarco. Já trabalho na Spirax há 8 anos e tenho experiência de 14 anos em termodinâmica, soluções de troca térmica. Obrigada, Roberta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Spirax Sarco, tanto o grupo, os nossos valores, alguns recadinhos que a gente gosta sempre de falar antes no webinário, e depois a gente inicia efetivamente o tema do webinário. Fiquem bastante à vontade para nos mandar perguntas, eu vou estar moderando aqui as perguntas junto com a Roberta. Vamos tentar responder no final, mas se houver alguma pergunta aí que dê para intercalar, finalizando um assunto, a gente tenta perguntar aí, Roberta, para você nos ajudar. Claro. Vamos nessa. Então, como funcionará nosso webinário, pessoal? Esse webinário tem a duração de 1 hora, é agora das 11 ao meio-dia, 50 minutos de apresentação, normalmente 10 que a gente realmente deixa para perguntas e esclarecimentos. O seu microfone vai estar no mudo durante toda a sessão e envie perguntas por meio da função de perguntas que pode ser encontrada no painel do web, que eu vou mostrar aqui agora. Então, você tem o painel de controle aí. No Questions, você pode mandar as perguntas. Vou voltar aqui no Questions, você manda as perguntas e eu consigo ver aqui e moderar junto com a Roberta para que a gente possa esclarecer o máximo possível, ok? Falar um pouquinho dos valores da Spirax Sarco. Somos uma empresa que vive os nossos valores. Nosso primeiro valor, e daqui a pouco a gente vai fazer um momento de segurança, é segurança. Nós nos preocupamos com as pessoas, ajudando-as a se manterem seguras e cuidando do seu próprio bem-estar. O segundo valor é colaboração. A gente é bem mais sucedido quando a gente confia uns nos outros e a gente trabalha junto. Foco no cliente, excelência, respeito e integridade. Então, vivemos os nossos valores aqui na Spirax em diferentes ações no nosso dia a dia. Falando em momento de segurança, já que é nosso foco, nosso valor número 1, dos maiores riscos que a gente vê são riscos no dia a dia dos engenheiros de vendas, dos engenheiros de campo, Então, o problema é o estar adaptado, Quando a gente não tem mais medo, não tem mais receio, normalmente é quando o acidente se esconde ou acontece. Então, quando estamos adaptados a uma situação, a tendência é tornar os riscos parte do ambiente. Você não vê mais eles, A autoconfiança gera o relaxamento. E aí está o perigo, porque você acha que nunca vai acontecer com você. Para evitar o risco, a ideia é não relaxar. Opa, não relaxar? Isso pode ser um problema, Você sempre estar em atenção? Não é sempre estar estressado, mas não relaxar perante os riscos, prováveis que cada ambiente pode apresentar. Então, quanto mais proporcionamos as discussões de segurança, mais ligados estamos e reduzimos o risco. Essa semana, por exemplo, a gente está com um curso aqui na Spirax dos técnicos de serviços. Eles estão no dia a dia no campo e eles compartilham de muitos riscos que, quando eles fazem essas conversas, essas discussões, um pode ver na rotina do outro o risco que pode ter corrido sem nem ao mesmo perceber. E o foco do nosso pensamento? Acidentes não acontecem por acaso. Os acidentes são causados por comportamentos inseguros, por não seguir regras, procedimentos, usar equipamentos inseguros, tomar atalhos
seguir nossos instintos de segurança, né? Opa, isso aqui está me parecendo estranho, não está me parecendo um comportamento seguro. Ao desafiar comportamentos inseguros no trabalho, reduziremos o número de quase acidentes, lesões leves e acidentes com afastamento e evitaremos fatalidades, né, que é o que a gente menos quer. Então, é sempre estar atento, né, à segurança. Conheça um pouco do grupo Spirax-Sarco. O grupo Spirax-Sarco tem 3 grandes áreas, né, na gestão de energia térmica, o Steam Specialties, que fica a Spirax-Sarco e a Gestra, que é da onde a gente fala agora, que é Spirax-Sarco, a Electric Thermal Solutions, com a Chromalox e a Thermocoax, e a Watson Marlon, com a parte de bombas peristálticas. Okay? Nossa cobertura global exclusiva, 146 unidades operacionais, 21 escritórios de vendas e presença indireta em 67 países. Temos uma vasta cobertura global. Nossas fábricas, temos 29 unidades Fabris em 14 países, e o Brasil é uma delas, né? Nós temos uma fábrica aqui em Cotia, São Paulo, de onde estamos falando agora. A Spirax-Sarco no Brasil, nós temos em torno de 43 vendedores externos, ou seja, uma cobertura direta muito alta, 8 escritórios de vendas e a fábrica de onde a gente está falando. Então, a gente tem um vasto atendimento, onde você estiver, a gente pode provavelmente te atender. Onde atuamos, né? Aplicação para todo o loop do vapor e condensado, então geração de vapor, distribuição e utilização, e soluções montadas e recuperação de energia. A Roberta vai falar bastante hoje de recuperação de energia no tema do webinário dela. A gente atua dentro do loop do vapor e condensado. Mais que um fornecedor de produtos, né? A gente fornece N soluções, serviços, treinamentos, assistência técnica, auditoria energética, né? Entre em contato conosco, qualquer necessidade que você tenha dentro desses produtos e soluções, além de serviços também. Uma empresa com foco em sustentabilidade, cada vez mais, o webinário de hoje vai dar esse foco também, sustentabilidade, recuperação energética. Então, a Spirax, né, o grupo Steam Specialties, sempre divulga, né, qual é a economia de carbono que as suas unidades, através dos produtos vendidos por elas, têm economizado, não emitido na atmosfera para o ambiente. Então, aqui a nossa divulgação, inclusive uma divulgação em bolsa, acho bem legal quem puder pesquisar e olhar, e quem tiver mais curiosidade, entre em contato com a gente também. Temos um centro de tecnologia aqui, um centro de treinamentos. Nesse centro aqui são feitos treinamentos presenciais, onde vocês podem se inscrever nesse QR Code que você consegue ver o catálogo de treinamentos, e quando finalizar o curso também de hoje, né, na verdade o webinário de hoje, vocês vão receber o catálogo de treinamentos para poder ver as datas. Até o final desse ano ainda temos muitos treinamentos. Vamos lá, Roberta, agora você está aparecendo aí para o pessoal. Obrigada, Elô, pela apresentação. Então, para dar início ao nosso tema, né, falando de benefícios sustentáveis em sistemas de troca térmica, eu queria trazer aqui o que a gente fala muito em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, negócio sustentável, mas afinal, o que é a sustentabilidade, né? Uma definição simples que a gente encontra é a questão de atender às necessidades atuais, garantindo que a gente ainda vai ter recurso para atender às necessidades futuras. Ou seja, não adianta eu gastar toda a água disponível no planeta para atender uma demanda atual, sendo que futuramente a gente vai ter a mesma demanda e não teremos o recurso. Então, sustentabilidade também está linkado com valores econômicos, sociais e ambientais, porque queremos ter ainda uma sociedade funcional, né, que se sustente, que a gente promova, né, um desenvolvimento, uma economia e o ambiente em boas condições para a gente viver bem. E falando também sobre benefício sustentável, que está diretamente linkado à sustentabilidade. Então, é um resultado dos processos atuais que irão garantir os mesmos recursos para os processos futuros. Então, a gente consegue reaproveitar uma energia excedente dos processos para
para conseguir, né, esses benefícios sustentáveis. Então, se eu utilizo o vapor, eu tenho como resultado condensado, que ainda contém energia. Então, eu posso reaproveitar parte dessa energia para consumir menos vapor novo, né, um vapor vivo. Então, esses benefícios estão diretamente linkados aos processos. Então, todo processo a gente pode tentar aproveitar parte dessa energia que está ali para reaproveitar dentro do mesmo processo. Para relembrar a primeira lei, né, da termodinâmica, ou para conhecer quem nunca teve contato, é a conservação de energia. A gente não cria energia, a gente não pode criar nem destruir energia, apenas transformá-la de uma forma em outra. Então, pensando no ciclo do vapor, a gente tem uma somatória, né, de calor e água. A partir desses dois elementos, nós geramos o vapor saturado, que é amplamente utilizado na indústria. Temos aí diversos webinários que estão à disposição, né, de todos no YouTube, falando sobre o vapor, como ele é gerado, como ele é utilizado, para que ele é utilizado, tá? Mas ele é amplamente usado em função da quantidade de energia contida nele. Depois que ele é utilizado, qual é o subproduto, né? Temos parte da energia do vapor que é consumida no processo em si, seja água, seja algum outro fluido, né? Algum outro elemento de processo. E o que sobra? Água. Porém, essa água ainda tem uma energia residual, né? Um calor residual ali no condensado. E a gente vai falar, né, daqui a pouquinho. Temos a reevaporação, né, de vapor a partir desse condensado, que apesar de ter um outro nome, a gente chama de vapor reevaporado, ele ainda é vapor e ainda contém energia que pode ser utilizado no processo. Então, ao invés de parar, né, no processo primário, por que não reutilizar essa energia dentro do mesmo processo e consumir menos vapor saturado e, consequentemente, menos energia para gerar esse vapor saturado? Então, a gente só vai mudando a energia de lugar, transformando ela, né, de condensado para calor diretamente numa água de processo. Por que eu quero recuperar energia, né? Além do valor financeiro. Então, a gente consegue recuperar recursos naturais. Se eu perco água quente, eu não estou perdendo só energia, eu estou perdendo água também. Se eu deixo o vapor escapar para a atmosfera, esse vapor um dia foi água e pode voltar a ser água. Então, eu também estou desperdiçando esses recursos naturais. Consequentemente, né, se eu recupero essa energia, eu consigo consumir menos vapor vivo nos nossos processos. E com isso, eu reduzo o consumo de combustível na caldeira, já que eu estou consumindo um pouco menos. Se eu reduzo o consumo de combustível, eu também reduzo as minhas emissões de CO2 para o ambiente. E, no fim, né, a gente acaba sendo medido por isso. E, além de tudo, eu consigo transferir essa energia entre fluidos ao invés de descartá-lo no meio ambiente. Tá? Apesar do vapor ser água, é uma água em alta temperatura. Dependendo aí do local que a gente está, essa alta temperatura pode até prejudicar, né, alterar a temperatura do meio ambiente que a gente está vivendo, sendo difícil até para o colaborador que está naquele ambiente, tendo risco de alguma queimadura, né, algum acidente de trabalho. Pode entrar. Achei bem legal o comentário da Roberta. Então, recuperação de energia tem tudo a ver com sustentabilidade, né, Roberta? Tudo a ver com sustentabilidade, é isso mesmo. Então, nossos clientes que estão assistindo aí, que têm metas de sustentabilidade, metas de redução de água, metas de redução de energia, de consumo de água, de energia, eles podem ficar bem atentos a esse webinário, né? Exatamente. Legal. Temos muitas oportunidades. Então, em uma planta, né, quais são os principais recursos que são consumidos? Uma planta de vapor, né, obviamente. Primeiro, eu tenho água, e não é qualquer água que a gente utiliza para gerar vapor. Essa água é tratada, é consumido produtos químicos para chegar numa qualidade de água para que a caldeira opere de forma satisfatória. Além disso, eu tenho o consumo de combustível.
Então, quanto mais vapor eu gero, mais combustível eu vou consumir. E também, né, a gente tem aquele recurso indireto, que é toda a equipe de manutenção desse sistema de vapor, né, das válvulas, dos equipamentos. A sua produção, que é um recurso, então eu preciso desse vapor para gerar produto final, e tempo. Então, quanto mais eu perco, né, com manutenção, quanto mais eu deixo vazar vapor, né, através de um purgador ou de outro equipamento, eu também perco tempo. E hoje em dia a gente sabe que tempo também é bem valioso. Falando então, entendemos quais são os recursos e por onde passa a energia dentro desse fluxo de uma planta de vapor. Temos aqui a geração de vapor, né? É o meu ponto de partida, eu quero gerar vapor. Então, eu vou pegar a energia que está dentro do combustível, através de uma queima, e vou transferir para o vapor, para a água, para gerar esse vapor. Só que já nessa energia do combustível, parte eu perco para os gases de exaustão. Então, já é uma parcela de energia que eu estou perdendo. Outra parcela de energia são as descargas na caldeira, que a gente precisa fazer para que a caldeira opere em bom estado e por muito tempo. Aí, então, eu tenho o calor que foi absorvido pelo vapor e que vai ser usado no processo. Porém, eu posso ter algumas perdas na caldeira, né, que é a eficiência. Então, tem caldeira mais eficiente, caldeira menos eficiente. Temos também outros webinários falando de como melhorar a eficiência de caldeira, tá? E então, depois que eu perdi, né, essa energia na caldeira, eu tenho aquele calor que está disponível para o processo. Só que desse calor disponível, eu também tenho algumas perdas. É na perda da distribuição desse calor, né, através das tubulações, perdas por radiação ou por velocidade, mas existem, né, essas perdas. A gente pode ver opções para minimizá-las. O tal do vapor flash, que acontece também depois que o condensado é consumido, é formado uma nova parcela de vapor, então isso a gente pode acabar perdendo para a atmosfera, ou perdas de condensado, por uma drenagem não eficiente, por um descarte incorreto, ou por uma contaminação desse condensado, e que aí eu não consigo retornar para a caldeira. E então, o que sobra? O calor residual do condensado, que muitas vezes a gente retorna para a caldeira, né? Porque aí eu reaproveito essa água, reaproveito essa energia e consumo menos combustível para gerar um novo vapor. Então, quanto maior a nossa taxa de retorno de condensado para uma caldeira, melhor mais sustentável é essa planta de vapor. Neste webinar, a gente vai focar em 3 pontos de perda que a gente pode tentar devolver para o processo, que seria a recuperação do vapor flash, a recuperação da energia nessa descarga de caldeira e algumas perdas de condensado, já que os sistemas de troca térmica necessitam de uma drenagem eficiente. Algum vazamento em purgador pode prejudicar, né? Pode aumentar essas perdas. Falando sobre o tal do vapor flash, também conhecido como vapor reevaporado. Então, o vapor flash ele é gerado a partir do condensado quando a pressão é reduzida. Quando a gente reduz a pressão, né, desse condensado, a gente pode ver aqui no gráfico que, né, esse é o gráfico de vapor, né, para geração do vapor, onde eu tenho a água, que eu aqueço essa água até a temperatura de saturação, e ela começa, né, entra em ebulição e começa a formar vapor, até que eu saio de um momento que eu tenho 100% de água até 100% de vapor. Então, essa energia, essa temperatura de saturação, ela muda conforme a pressão que eu tenho na água, né? A pressão que eu tenho no vapor. Então, a hora que eu descarto o condensado, que no processo está numa temperatura alta ali antes do purgador, eu descarto ele para uma pressão menor, ou seja, a temperatura de saturação da água naquela pressão é menor do que a temperatura real que o condensado está. Quando eu tenho essa queda de pressão e essa queda de temperatura de saturação, eu tenho uma energia residual, que o condensado não tem o que fazer com aquilo, ele precisa se estabilizar. Então,
essa parcela de energia volta a se transformar em vapor. Então, é um fenômeno natural que acontece nos sistemas de vapor e condensado. Não é um problema do sistema. É algo físico, é uma energia que está em excesso e como ele consegue consumir essa energia é se tornando novamente em vapor. Então, acredito que muitos já viram essa fumaça branca saindo, né, de algumas fábricas, que é nada mais do que esse vapor revaporado. Então, é água, é vapor, é energia que a gente está jogando para o meio ambiente. Como que eu sei quanto que eu estou gerando de vapor flash? Né? Eu consigo mensurar isso? Sim, a boa notícia é que sim. Então, temos uma fórmula, é bem simples, né, para saber quanto do condensado que eu estou descartando vai se tornar novamente vapor. Então, falamos aqui em entalpia, em energia, né? Então, é energia contida na água a alta pressão, menos a energia contida na água na pressão mais baixa, dividido pela energia necessária para se reevaporar. Tá? Vamos fazer um exemplo prático. Então, eu tenho aqui um tanque encamisado que utiliza vapor a 7 bar G, tá? Para fazer o aquecimento desse produto aqui dentro. Então, eu tenho a drenagem, né? Porque aqui eu vou consumir, o vapor vai liberar energia para o produto, vai retornar condensado. E o purgador, ele precisa de uma pressão diferencial para operar corretamente. Então, eu estou descartando o condensado consumido a 7 bar G para uma pressão atmosférica, né? 0 bar G. Então, a 7 bar, a energia contida na água de alta é de 171,3 quilocalorias a cada quilograma de água, de condensado. Enquanto que a 0 bar G, essa energia seria de 99,1. Então, eu tenho um calor excedente de 72,2 quilocalorias a cada quilograma. Então, esse 72 vai ser utilizado para transformar parte do condensado em vapor flash. Neste exemplo, né, 171,3 menos 99,1 dividido por 538, que seria a capacidade, né, a entalpia de evaporação do vapor, né, a 0 bar G, eu tenho que 13,4% de todo o condensado que eu estou drenando volta a ser vapor. Então, a cada 100 kg/h de condensado, 13,4 kg/h volta a ser vapor. Então, em um processo que funciona, opera, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em um ano é um valor que representa, né, bastante aí em questão de economia de energia, de água e de combustível, e, consequentemente, emissões de CO2, que eu poderia deixar de emitir. Tá? Alguma dúvida até o momento? Temos uma dúvida aqui referente ao tema de vapor flash. A dúvida é o seguinte: problemas com purgadores podem afetar a geração de vapor flash? Problema com purgador, se ele estiver, por exemplo, represando? Ele não colocou aqui, né? Não me detalhou. Se quiser, pode detalhar aqui o autor da pergunta, mas acredito que sim, viu? Tá. Sim, então, se um purgador ele está represando, né, condensado, isso quer dizer que eu estou tendo um acúmulo de condensado no meu sistema, dentro da camisa. E, consequentemente, o condensado acaba trocando calor também com o produto. Então, eu subresfrio esse condensado. Apesar dele estar numa pressão mais alta, ele vai estar numa temperatura mais baixa. Então, eu aproximo da temperatura, né, da baixa pressão, e aí, consequentemente, eu formo menos flash. Em alguns sistemas, pode ser uma vantagem, né, a gente subresfriar o condensado, porém, é preciso avaliar se o processo admite, porque na hora que eu ocupo o espaço que deveria ser ocupado pelo vapor por condensado, a gente prejudica a performance, né, da troca térmica principal, que é do processo. Então, a transferência de energia, condensado e produto,
é muito menor do que a energia transferida pelo vapor. Então, eu posso ter problemas de processo, né? Eu posso perder produtividade, ter demora, né, de recuperação, ou então até mesmo não atingir a temperatura de processo, que é um agravante. Mas sim, purgador com problemas, né, de operação pode interferir na formação do flash. Muito bom, obrigada. Obrigada pela pergunta. Uma das soluções, né, que a gente tem é o chamado tanque flash. Por quê? Na hora que eu descarrego, né, esse flash, ele está misturado com condensado na linha de retorno e vai, né, parar no tanque de retorno de condensado para a caldeira. Então, eu vou perder aquele flash da mesma forma. O tanque flash é um vaso vertical que é mecânico. Então, ele é dimensionado para diminuir a velocidade, né, do condensado e separar o vapor do condensado. Então, dessa forma, eu consigo retirar somente a água, né, somente o condensado, pela parte inferior do tanque, né, do vaso, e o flash, pela gravidade, acaba subindo. Ele é ventilado através do topo. E a vantagem dele é que eu consigo gerar flash acima da pressão atmosférica, então eu consigo controlar essa pressão. Eu posso gerar flash a 1 bar de pressão, a 2 bar, e aí consumir novamente esse vapor pressurizado em outro processo. Porém, né, a gente tem que se atentar que na hora que eu pressurizo esse flash, eu também diminuo o diferencial de pressão e pode impactar na performance dos purgadores. Então, a gente tem que reavaliar se o sistema admite esse aumento, né, na contrapressão ali do condensado. Outra solução, pensando nesse caso a gente não consiga recuperar um vapor pressurizado, a gente pode também reaproveitar esse vapor reevaporado atmosférico, né, que está a pressão, a 0 bar de pressão, o chamado condensador de flash. Então, ele é um trocador de calor casco-tubo, porém, ele tem uma quinta conexão exatamente para não gerar contrapressão em algum tanque de condensado, que seja atmosférico, ou, né, numa linha de retorno, ou num desaerador de caldeira. Então, ele é como se fosse um trecho de tubulação. Ele tem baixa perda de carga, exatamente para não impactar, né, nem no sistema da água, nem no circuito do vapor. Tem um casco com folha para absorção, né, dessa oscilação térmica, afinal estamos falando ainda de temperaturas, né, de muita energia. Entrada pela conexão inferior para ter uma distribuição homogênea. Então, ele é realmente um equipamento pensado para esse flash, como o vapor vai se comportar para não mudar a natureza do vapor, né, e ter o menos impacto possível. Aqui eu trouxe um vídeo de um equipamento que está instalado, né, então, aqui embaixo é o trocador, e a gente pode ver que quando passa a água, quase que desaparece a pluma, né, que a gente tem. Então, isso quer dizer que estamos, sim, recuperando energia, né, a condensado de volta para a caldeira, a energia que foi transferida para a água, e estamos deixando de gastar esse vapor. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender, né, como que eu calculo essa economia. No nosso exemplo, a gente tem uma pressão de vapor de 6 bar-G, uma vazão de condensado de 2.000 kg por hora, é uma vazão até não tão alta assim, porém eu estou formando 11% de flash. Quer dizer que dos 2.000 kHz de condensado que é formado no processo, 220 kg por hora volta a ser vapor. É uma energia aí de 140 kW. Então, eu consigo, com essa energia, aquecer 6.000 kg por hora de água de 50 para 70 graus. Em algum processo, isso pode ser até considerável, né? Esse ganho de temperatura. Se nós pensarmos um tempo de operação 8 horas por dia e 220 dias em um ano, a gente estaria recuperando 387 toneladas de vapor por ano.
Então, quem utiliza vapor aí na sua planta, né? A hora que vê o custo do vapor, quanto que isso representa em recuperação, né? Em deixar de gastar para gerar 387 toneladas de vapor por ano. Isso a gente tem economia financeira, economia deixamos de emitir CO2 para o ambiente e também temos economia de energia e de recursos também. Outra possibilidade que a gente tem, o vapor flash, temos várias chances, né, de recuperá-lo para o processo. E a outra oportunidade é recomprimi-lo. Então, eu tenho vapor de baixa pressão, né, que é um subproduto aí do processo. E a gente tem o tal do termocompressor. Então, ele é um dispositivo para economia de energia que comprime vapor de baixa pressão, que normalmente está descartado, né, para a atmosfera, para uma pressão mais alta, podendo ser aproveitado diretamente no processo como um vapor vivo. Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, onde eu tenho uma pressão mais alta, que seja diretamente da caldeira, para consumir um vapor que está a baixa pressão, gerando um vapor de média pressão. Então, o que eu vou consumir no processo é 10 bar G, mas eu estou gerando esse vapor a 20. Então, a hora que eu faço uma combinação, um vapor de alta pressão com de baixa, eu gero um de média e consigo reaproveitá-lo no processo. A vantagem é que é um equipamento também sem partes móveis, sem parte elétrica, é natural que acontece. Então, a gente tem o vapor de alta entrando aqui por um bocal, né, um tubo, que vai baixar a velocidade e sugar esse vapor de baixa. Não, desculpa, ele vai aumentar a velocidade e sugar esse vapor de baixa pressão, entrando ali num equilíbrio e gerando um vapor de pressão intermediária. Então, ele é simples, é compacto, é leve e pode ser facilmente instalado numa tubulação de vapor sem grandes impactos. Agora, pulando lá para a caldeira, né? Toda caldeira precisa de um descarte, até para retirar, controlar os sólidos totais dissolvidos. E quando a gente faz esse descarte, principalmente por um descarte de superfície, eu tenho um descarte de água que está a altíssima temperatura. Então, o que eu posso fazer com esse descarte? Posso passar no tanque flash, que a gente já viu, né, já conheceu, separo o vapor flash do condensado. Esse condensado, por ter sido descartado da caldeira, eu preciso descartá-lo, né, não posso devolvê-lo para a caldeira. Então, eu vou reaproveitar somente a energia contida nele. Então, se eu descartar diretamente essa água para uma ETE, para uma rede pluvial, né, eu também vou impactar no meio ambiente, porque eu vou estar descartando uma água a alta temperatura e prejudicar o meio. Então, eu posso passar diretamente, né, esse condensado em um trocador de calor e descartá-lo frio, abaixo de 40 graus, então a gente não interfere no meio na hora desse descarte. E aí eu pré-aqueço a água que vai retornar para a caldeira, porque se eu estou descarregando, eu preciso repor essa água em algum momento. E normalmente essa reposição de água é com água fria, que pode prejudicar o rendimento da caldeira. Então, quando eu tenho essa recuperação de energia, eu também indiretamente reduzo as perdas por baixa eficiência da caldeira, né, que a gente viu ali naquele fluxo de energia. Então, além da recuperação de energia, eu tenho aí um ganho ambiental, na hora que eu descarrego menos e emito menos carbono, né, para aquecer essa água. E, por fim, temos aqui uma oportunidade, né, como o colega comentou, quando temos um purgador, né, que não funciona bem, qual que é o impacto disso? Então, todo o sistema de aquecimento, né, que seja um trocador de calor, que seja um tanque de processo, que seja qualquer ponto que você vá utilizar a energia do vapor para transferir, né, para outro produto, temos um purgador. Então, se esse purgador
não passa por inspeções regulares, não passa por manutenções regulares, eu posso ter vazamentos. Então, esses vazamentos, né, eu trouxe aqui até 2 exemplos de vazamentos intensos, mas mesmo que seja um vazamento interno, através o purgador está dando passagem ou ele está vazando para a atmosfera, é vapor que a gente está perdendo e nem é o vapor flash, já é um vapor vivo direto da caldeira que eu estou jogando fora. Então, se eu estou perdendo o vapor vivo, eu estou gastando mais com combustível, estou gastando mais água, estou gastando mais produtos químicos, estou emitindo mais CO2 para o ambiente. Então, aqui, né, um exemplo, um purgador de boia de meia polegada, que tem um orifício de passagem de 3 milímetros. Então, por esse orifício de 3 milímetros, eu posso, né, perder em torno de 20 quilogramas por hora de vapor. Isso pensando em apenas um purgador de meia polegada. Tem plantas que a gente tem mais de 1.000 purgadores instalados de diversos diâmetros. Então, se pensarmos no mesmo tempo de operação do exemplo anterior, né, 8 horas por dia e 220 dias por ano, nós temos aí uma perda de 35 toneladas por ano de vapor, em apenas um purgador. Então, se a gente mantém, né, o plano de inspeção e o plano de manutenção em dia desses equipamentos, a gente consegue reduzir, né, esses potenciais, essas perdas de energia, perda de dinheiro, né, e perda de recursos, certo? Então, um dos serviços, né, que a gente tem é essa inspeção, né, esses planos, né, de auditoria energética, como que os purgadores estão operando, se precisa de uma manutenção, mesmo contratos de manutenção, para que a planta seja sempre mantida em boas condições de operação. Tudo isso pensando em um mundo mais sustentável. Então, muito obrigada pelo tempo disponível. Acabou que temos tempo para alguma pergunta, se alguém tiver, ou se quiser repassar, né, algum momento, a gente falar novamente de algum ponto. Muito bom, Roberta. Você tirou, acho que, várias dúvidas ao longo da apresentação que eu comento aqui, mas eu vou ler as perguntas mesmo assim. Uma das perguntas é se é possível utilizar o flash para reaquecer o próprio condensado. Para mim, isso ficou claro em um dos slides, quando você mostrou ali o EVC, né, que é um dos trocadores, mas acho que é legal você comentar essa pergunta aqui. Tá. Então, usar o flash para aquecer o próprio condensado, na verdade, o condensado, ele vai estar na mesma temperatura do vapor flash que é formado, tá? Então, porque quando eu transformo o condensado em vapor flash, eu estou gerando esse vapor na mesma pressão que o condensado está. Então, a água, quando se transforma em vapor, ela não tem alteração de temperatura. Então, se eu não tenho diferença de temperatura, aí eu não consigo, né, ter uma troca de energia. Então, por isso que o flash, normalmente, ele é utilizado para aquecer água de outro processo. Então, se eu tenho um condensado de outro processo que está numa temperatura abaixo, né, do flash que foi formado, aí sim a gente pode ter uma troca de energia, pode ser aproveitado. Mas aquecer o flash do próprio condensado que formou o flash, aí não é, fisicamente não é possível. Legal o comentário aí. Outra pergunta aqui. Existe alguma forma de limpeza ou tratamento da água de descarte para que seja 100% reaproveitada, tanto o calor quanto a massa de água? Isso no descarte da caldeira, né? Acredito que sim, descarte da caldeira. Sim. Quando é uma descarga de fundo, nós temos muita sujidade, né? Porque vai formando, tudo ali vai depositando no fundo. Na descarga de nível, você tem uma alta concentração dos sólidos que estão dissolvidos. Então, normalmente, né, pela quantidade de água que é descartada, acaba não sendo tratado pelo custo, né? É mais fácil, porque está numa alta concentração, por isso que ela é descartada. Então, normalmente é realmente descartado por uma ITE, tá?
talvez o custo desse tratamento pode não equivaler, né? Vamos aqui para mais uma pergunta, obrigada. Alguns sistemas de vapor possuem uma linha de retorno de condensado já aberta à atmosfera. Ainda assim, é possível recuperar flash? Quais adequações seriam necessárias? Sim, em tanques atmosféricos que a gente tem essa formação, né, de vapor flash, a gente pode recuperar, contanto que você tenha água a baixa temperatura, que precise ser aquecida. Então, o que você vai precisar é colocar esse trocador na saída ali, né, do vente do tanque e combinar com a tubulação de água. Então, a gente vai passar água pelo circuito dos tubos e vapor. Então, normalmente é utilizada uma água que está próximo do tanque para que tenha menos custos de construção, né, de tubulação, isolamento térmico, tudo mais, mas é uma instalação bem simples, realmente de tubulação, desviar a passagem da água pelo trocador antes de seguir para o processo. Muito bom. Outra perguntinha aqui, Roberto. Tá bombando aqui. Como os trocadores a placas se comportam nesse cenário, visto que não possuem exaustão para a atmosfera? Então, os trocadores a placas, eles acabam sendo utilizados em vapor que estão pressurizados, né? Então, o trocador a gente teria que superdimensionar para gerar baixa perda de carga e aí, consequentemente, não gerar uma contrapressão na linha de retorno. Por isso que temos também, né, o trocador para condensar o flash, que ele tem uma quinta conexão para não gerar essa contrapressão. Mas o trocador a placas é amplamente utilizado em vapor que está a baixa pressão. Então, se eu gero vapor a meio quilo, a 1 quilo, né, logo após um tanque flash, a gente consegue utilizar, mas ele vai gerar uma contrapressão na linha de retorno. Muito bom. Outra pergunta é qual a frequência de inspeção de purgadores recomendada? Pessoal, esse aqui é uma pergunta que não é exatamente do tema, né? Mas a gente tem uma recomendação em relação à área de serviços e quais os cronogramas. Eu posso deixar aqui o contato para vocês e aí a gente fala isso no próximo tema, tá ok? Temos mais uma perguntinha aqui, de novo de purgadores, a gente já respondeu em relação à reutilização do vapor flash. E acredito que é isso. A gente terminou aqui 11h42. Todas as perguntas foram respondidas. Uma delas aqui foi pedindo contato para tirar dúvidas posteriores. Quem pediu essa informação aqui, eu vou responder no próprio chat, mas o e-mail da Sparax está no próprio site, vocês podem nos mandar. A gente tem o chat online. E o chat online acaba caindo aqui na engenharia de aplicação e também se há necessidade de alguma visita ou algo assim, a gente redireciona para a filial ou para a área de atendimento responsável. Ok? Roberta, muito obrigada. A gente recebeu alguns insights aqui bem legais no sentido de aplicação. Tem um aqui que é parabéns pelo trabalho, né? Muita informação bacana. Eu também acho, obviamente, estamos estudando a viabilidade de implementação de um MVC em nossa planta no ano que vem. Que ótima legal. Notícia. Então, muito bom. Não deixe de entrar em contato conosco, tá ok? Obrigada aí ao autor da pergunta. Pessoal, vamos finalizando mais um webinário. Semana que vem a gente tem outro webinário, né, na quarta-feira, dia 23, que é a digitalização do sistema de vapor, e aí tem tudo a ver com quem me perguntou aí sobre regularidade de inspeção, né, a digitalização do sistema de vapor vai falar muito sobre monitoramento de linhas de vapor e monitoramento de purgadores, no auge aí da digitalização, fazer isso à distância e tudo mais, não percam. E agradecemos, né, Roberta, pela audiência. Com certeza, muito obrigada pelas perguntas, pela participação e nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Até o próximo webinário. Não deixem de seguir nossos webinários aí todos os meses. Grande abraço e bom trabalho a todos. Tchau, tchau.